Se nós acreditamos em Deus, acreditamos que Ele existe, que Ele é real, que Ele ouve as nossas orações e às vezes a gente se submete à vontade do Senhor em oração, clama a Ele e a gente não recebe aquilo que a gente pediu. O que há de errado? Se a gente crê que a palavra do Senhor não mente, o que há de errado que a gente não recebe o que a gente pede? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos desenvolver aí esse assunto, essa reflexão. Quero dividir com você com muito carinho algo que eu tenho pensado, que eu pensei recentemente na minha reflexão pessoal. E nós temos uma resposta aí para esse questionamento, para essa pergunta. Se você está se sentindo aflito, que tem orado ao Senhor e não recebe aquilo que você pede, claro que a resposta, ela não está somente, né? Não é somente uma resposta para essa pergunta. As coisas têm camadas mais profundas muitas vezes, né? Quem sabe você já ouviu a seguinte explicação: ah, mas seja feita a vontade de Deus, né? Que foi a oração, aquela oração que todo mundo, acredito que todo mundo conhece. Quem segue a Jesus e quem não segue conhece a oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Então, muitas vezes a gente não tem aquela resposta das nossas orações justamente por esse motivo, né? A vontade do Senhor para nós. A gente precisa se submeter à vontade do Senhor para nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. E Deus conhece o nosso futuro lá na frente, né? A gente não tem esse acesso, mas Deus conhece o nosso coração, que muitas vezes a gente pede as coisas e inclusive a gente nem está preparado para aquelas coisas, ou a gente pede, na nossa ótica é o melhor caminho, mas Deus conhece todas as coisas. Esse é um ponto aí da resposta para esse questionamento. Por quê? Por que eu oro e não tem a resposta? Mas tem outro motivo, outra resposta que está na Bíblia sobre esse assunto. Está no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 3. Nós vamos desenvolver esse assunto, mas eu quero que você fixe uma frasezinha, que aparentemente agora ela não tem muito a ver com o nosso vídeo, mas no desenrolar do nosso assunto, você vai ver que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai desenvolver. A frase é a seguinte: que tudo sirva para a glória de Deus na nossa vida. Tudo é a glória de Deus na nossa vida. Essa é a frase, fica com essa frase. E vamos ler o seguinte, no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 3. Depois a gente vai ler um pouquinho antes aí do versículo 3, mas diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E antes diz o seguinte, ó, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não as conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, né? Aqui está um ponto, ó, não tem as coisas porque não pedem. Mas e aí? A gente que está pedindo ao Senhor, por que a gente não tem? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aí está a chave da nossa reflexão. Vamos desenvolver aí esse assunto, esse tópico. Como eu falei, né? Tem várias razões. Uma das razões é a vontade do Senhor para a nossa vida, que Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano. Mas outro motivo que eu acredito que a gente tem aqui, esquadrinhar muito o nosso coração, as nossas intenções, porque quando a gente vai em oração ao Senhor, se você tem esse hábito aí de orar diariamente, constantemente, né? Porque não é um protocolo ali que a gente, antes de dormir, faz as nossas orações. A oração, o ato de orar, é algo que tem que ser
todo momento a gente está em comunhão com Deus, em todos os momentos, sem aquele protocolo. Às vezes a gente está caminhando, lavando uma louça, dirigindo. A gente se volta em oração, em conexão ao Senhor, porque é uma conexão espiritual, aonde a gente estiver. Claro que a gente vai separar aqueles momentos importantes, né? Que a gente vai fechar nosso quarto ou ir para o banheiro, em algum lugar que a gente tenha uma privacidade, dobrar o nosso joelho e se conectar a Deus. Então, feito esse parênteses, né? Por quê? Que se a gente está orando, a gente está submisso à vontade do Senhor, em oração, pedindo ao Senhor as nossas coisas, as nossas questões, as nossas necessidades, por que que a gente não recebe? E como eu disse, né, se a gente tem esse hábito aí de orar, às vezes, quantas vezes, né, eu já me peguei muitas vezes em oração, as primeiras coisas, assim, às vezes a gente nem louva o Senhor na nossa oração, a gente nem agradece a Deus, a gente já vai logo para as petições, né? A gente fica, Senhor, eu preciso disso, eu queria tanto tal coisa na minha vida, ai, como eu queria, Senhor, abre aquela porta, Jesus. Deus, me ajuda no meu relacionamento, ou abençoa os meus familiares, enfim, é só petições. Você se identifica com isso? Olha, eu reconheço. Quantas vezes as minhas orações são isso, só pedidos, só pedidos. E recentemente eu estava num momento aí de oração a Deus e eu me dei conta disso. E eu fiquei, na oração, me veio aí essa iluminação aí do Espírito Santo em relação a essa palavra. Eu fiquei pensando assim, tudo, né, é para a glória de Deus. Então, eu tenho que descansar, porque se isso aqui que eu tô pedindo for para glorificar o nome do Senhor, vai ser feito. E eu fiquei pensando, não se trata de mim, dos meus desejos, dos meus prazeres. Às vezes a gente quer assim, digamos, uma casa, né? A gente quer, ai, Senhor, eu quero tanto me mudar, eu quero tal casa. Abre as portas aí. O Senhor é a provisão, o Senhor é o dono da prata e do ouro, né? A gente ora assim porque a gente crê na provisão do Senhor, que o Senhor é soberano. Mas será que o nosso foco, a nossa intenção do nosso coração, ela está invertida? Será que a gente está se concentrando no nosso prazer, nos nossos benefícios, nas nossas conquistas, né? No nosso conforto? Não estou dizendo aqui que tem algo de errado, inclusive Deus tem a intenção de nos dar o melhor dessa terra. Mas o que eu estou te convidando a refletir, a questionar aí na tua caminhada de fé, na tua relação com Deus, são as nossas motivações. Será que tudo que a gente pede ao Senhor, que a gente deseja, realmente é para glorificar o nome do Senhor? Até mesmo um livramento, né? Às vezes a gente com medo de não pagar uma conta. Será que a nossa oração é o seguinte, assim, o nosso coração, né? Senhor, abençoa essa situação, me ajuda porque eu não quero envergonhar o teu nome, Senhor. Me ajuda a glorificar o teu nome aqui nessa terra, conseguindo pagar as minhas contas, né? Conseguindo suprir a minha casa com as necessidades, com a comida, né? Com a provisão, enfim. Olha como é sutil, mas olha como o foco muda. Quando a gente ora simplesmente assim, Senhor, me dá um trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é errado, me entenda. Entenda esse ponto aí que eu quero te convidar, que eu estou te convidando a refletir. Não é errado querermos as coisas, mas onde está o nosso coração em fazer essas petições ao Senhor? Será que o nosso coração está aí, talvez naquele ali internamente a gente, ai Senhor, eu quero ser bem-sucedido, né? Eu quero que as pessoas me olhem e me valorizem e me reconheçam. E eu não quero ser envergonhado. Eu. Será que o nosso foco está nisso? Ou o nosso foco está realmente em glorificar o nome do Senhor? E aí é o link com aquela frase que eu te pedi para decorar, né? Para lembrar.
quando eu estava começando a reflexão, que é tudo na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Se você se diz aí um cristão, uma pessoa temente ao Senhor, ou está no início da sua caminhada de fé, eu quero te dizer isso. A nossa vida não é mais nossa. Tudo na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra. Muitas vezes as pessoas dizem assim: onde é que está Deus? Deus não existe. Onde é que está Deus? Deus não aparece mais como no Antigo Testamento. Cadê as manifestações do Senhor aí no mundo? Só que as coisas mudaram depois que Jesus veio a essa terra, nos deixou o Espírito Santo. Realmente, às vezes a gente não vê o mar abrindo, a gente não vê, né, trovão, mas Deus se manifesta através dos seus filhos, aqueles que têm o Espírito Santo, que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós somos os representantes de Deus nessa terra, né? Nós somos aqueles que representam, né? Que caminham em justiça, em santidade, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, né? A justiça de Jesus está sobre nós, o sangue dele está sobre nós, só que nós temos que ter essa noção, nós temos que ter aí esse entendimento que tudo que fizermos, tudo que levamos ao Senhor em oração é para glorificar o nome dele, né? Nada além disso. Senhor, me ajuda a conseguir um trabalho, Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor sabe, o Senhor vê o futuro, eu não vejo. Para mim parece que é bom conseguir esse trabalho, mas o Senhor vê o futuro. E Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida, né? Que as pessoas vejam o teu poder aí nessa situação, que sirva como testemunho do teu poder, do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Olha como é diferente o foco, né? Quando a gente ora. E olha que palavra poderosa. E essa chave aí muito importante para a gente modificar a forma que a gente ora. Não nas palavras, né? A palavra vai ser essa mesma. Ah, Senhor, eu gostaria tanto de um trabalho, eu gostaria tanto de uma casa, eu gostaria tanto de um namorado, né? Eu gostaria tanto que o meu filho fosse na igreja, enfim, né? N motivos que, olha, petições, pedidos, é o que não falta quando a gente vai na presença do Senhor. Mas o nosso coração, como está, né? O nosso coração, quando a gente pede essas coisas, a intenção do nosso coração em ter essas coisas, qual é? Não tem porque não pedem, né? Isso é um ponto. Quando pedem, não recebem. Por que que a gente não recebe? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, que na nossa oração, nas nossas orações, na nossa relação com Deus, a gente retire o eu. E a gente possa substituir o eu pelo glorificar o nome do Senhor na nossa vida. Tudo, tudo. Que a intenção do nosso coração seja essa, né? Não simplesmente ter coisas, receber coisas do Senhor, benefícios. Deus quer, olha, Deus é o dono de tudo que existe nessa terra. Ele quer abençoar os seus filhos. Mas Ele quer que a gente tenha essa maturidade espiritual, né? Essa maturidade na relação com Ele, em pedir pelos motivos certos, que é glorificar o nome dEle nessa terra. Fica com essa palavra na tua vida. E na tua oração, busca de Deus aí, né? Até mesmo Deus nos capacita para ter esse coração. Se você identifica que tem orado de forma egoísta, só pedindo coisas, pedindo muito centrado em ti, né? As coisas ao Senhor. Pede para o Espírito Santo modificar o teu coração, entender que a tua vida aqui nesse mundo é para glorificar o nome dele, e isso é maravilhoso, né? Glorificar o nome do Senhor e ele cuidar de nós nos mínimos detalhes.
Esse é um descanso, né, sobrenatural, né? A gente não ficar ansioso com as coisas, saber que Ele tem cuidado de nós. Então, fica com essa palavra, abraço e até a próxima reflexão.